Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje o podcast é com Rodrigo Ribeiro, né? Estou muito feliz de fazer esse podcast. Eu admiro muito o Rodrigo, grande mestre da música, né? E um músico que está sempre fazendo trabalhos excelentes aí e colocando bastante material, né? Lembrando também que eu já estou conversando com outros músicos, inclusive em breve, logo logo, também já estou armando um com Flávio Gutoc e com William Castro também. E outros músicos aí que a gente está conversando, tá bom? Eu vou estar chamando o Rodrigo Ribeiro aqui para a gente estar conversando. Samuel Costa, grande abraço, meu irmão. Boa tarde. Ó, participa dessa live que vai ter um sorteio bacana hoje com o Rodrigo Ribeiro, tá bom? Do e-book, do livro dele, que ele tem físico também, que é o Campo Harmônico Maior. Opa, peraí, acho que deu problema. Vamos chamar de novo. Pera. E aí, grande mestre? Tava perdido aqui com a ferramenta aqui de inverter a câmera. E aí, tudo em paz, mano? Às vezes acontece, tá tudo em paz. Às vezes acontece. É coisa de internet, rapaz. Você precisa de ver. Eu tava fazendo só pelo YouTube. É, Aí, toda vez que eu ia fazer, dava problema. Daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou desistir do YouTube, vou pro Instagram. Aí eu sou decisão para essas coisas, cara, de tecnologia, assim, né? Eu sou bem devagar, cara, eu sou bem devagar. Mas é isso aí, aí, tamo aí, então é tamo ao doido. vivo. Aí eu fui fazer com o Michel Leme, rapaz, mas deu um trabalho. É, Só que o Michel eu Leme vi foi tão também esse paciente. momento bacana que foi, hein? Muito legal. A do Rander, a do Michel, a do Miguel Mega. Assisti Olha algumas que entrevistas aí legal. pelo trabalho, tá bem legal. Eu fico feliz de você estar participando aí, tá? Muito feliz mesmo. O do Eu fico Michel muito Leme, ele honrado. teve muita paciência comigo, porque não dava. Daí ele falou assim: vamos fazer pelo Skype? Vamos. A gente gravou, aí eu postei. Não, mas foi legal demais. Mas Legal demais. obrigado pelo convite, tá? E a primeira questão que eu queria fazer com você é que é sempre Vamos que eu ver. pergunto, né? Você começou a tocar com quantos anos de idade? Que fez você falar assim, nossa, eu quero aprender a tocar um instrumento? Né? Talvez você aprendeu só por aprender mesmo, nem imaginava que ia ser músico, né? De repente, né? Tá, vamos lá então. Bom, meu pai, ele foi músico profissional. Ele só que eu perdi meu pai quando eu tinha só 4 anos de idade. Então eu não vivenciei a vida musical dele. Mas ele foi músico profissional de trabalhar exclusivamente com música. Olha só. Ele tocava na noite. Ele tocou muitos anos em cruzeiros pelo mundo todo, viajando, tocando, né? Uhum. Enfim, foi professor de música também, mas eu não peguei essa parte dele. E, na verdade, Olha, eu nem sou músico por causa disso, né? Que é uma coisa que está na família, eu acho, talvez, né? entendi. Ó, tem um Mas, grande enfim, mestre assistindo aí, viu? O Ricardo Ferrarese está assistindo. ô, Ricardo, um abraço para você, mano. Obrigado aí pela presença. Então, aí, quando eu morava em São Paulo, né? Eu morava num prédio lá que tinha uma molecada aqui no playground brincar, e tinha um cara mais velho no prédio que tocava violão muito bem. E ele era um cara que cuidava da mãe dele, ele não tinha um trabalho assim, que tomava o dia todo dele, ele cuidava da mãe dele que tinha sofrido um derrame, Uhum. e nos momentos que ele estava tranquilo, ele descia com o violão no playground do prédio e ensinava a criançada a tocar. E eu me interessei, falei, poxa, que legal, eu queria aprender a tocar também. E tinha um violão em casa, né, que era, talvez era não era do meu pai esse violão, não, meu bom, um tio, estava lá em casa, desce com seu violão lá que eu te ensino, mas eu era o mais novo, eu tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, o pessoal já tinha 10, 11, 12, e Uhum. aí era um barato que gostava muito de Beatles, né? E aí ele ensinava pra gente as músicas dos Olha Beatles. Então eu que ficava legal. sempre com a parte de baixo, porque não tinha acorde, era mais fácil de fazer, né? A Uhum. parte do baixo. Só que era o baixo do Paul McCartney, né? Não é um baixo qualquer, né? É um baixo com umas linhas muito grandes. E aí eu lembro que eu aprendi uma música, a música Something dos Beatles, que é uma música que para mim é uma música muito
que eu tenho muito carinho por ela, porque eu aprendi a tocar essa música sem nunca ter ouvido, só ele ensinando. E aí eu pedi de Natal para minha mãe um disco que tivesse essa música para eu ouvir. Cara, aí ela me deu um disco lá, fantástico, chama The Greatest 20 Original Songs. É um disco, não é da discografia original dos Beatles, mas é uma coletânea só de baladas, que tinha essa... Cara, eu ouvi esse disco, eu pirei. Eu falei, cara, a música era muito mais legal do que eu imaginava, aquilo tomou conta de mim, quando eu falo, cara, eu quero fazer isso aí, só que eu queria tocar guitarra. Então o violão era tipo assim, tudo bem, eu tenho violão, mas a minha meta é guitarra. Eu fazia linha de baixo no violão, mas eu não queria tocar baixo. Guitarra, eu gostava das linhas do George Harrison. Né? Então eu comecei com essa idade, mas com aulas informais, não foi que eu fui Ele me ensinava música. Em algum momento ele falou assim para mim, né? Ele falou um negócio que eu fico com isso na cabeça, mas de certa forma ele me motivou para querer estudar, né? Ele falava, nossa, você leva muito jeito, você devia fazer aula mesmo, você devia estudar, porque você tem paciência. Mas eu acho que ele falou isso para me animar, e ele me animou, porque eu achava que eu era especial. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso aí mesmo, né? E aí mais tarde eu fui fazer aula, e então não parei nunca, né? Eu tô com 47, eu comecei a tocar com 8, 9 anos de idade, e nunca nem pensei em fazer uma outra coisa, porque nem tinha, nem sei o que E você já começou com um repertório muito bacana, né? Que começar com Beatles não é para qualquer um, não, com Beatles. Eu fui formado pelos Beatles até hoje, né? Eu gosto muito das músicas, eu cresci, foi a trilha sonora da minha vida, né? Obviamente que eu ouço outras coisas também, mas foi as músicas que eu mais ouvi na vida durante um bom tempo, né? Em casa também tinha música boa, minha mãe ouvia música boa, minha mãe ouvia muito MPB, Elis Regina, Tom Jobim, Chico Buarque, também ouvia uns clássicos dos anos 50, 60, tipo Nat King Cole, como chama lá, o Ray Charles. Olha que legal. Mais? The Platers, né? Também tinha os Oscar Peterson, né? Do piano já e tal. Eu ouvia muita música. Então, graças a Deus, eu tive um bom... Como fala? Eu tive boas músicas para ouvir, né? É um ambiente bem musical, com música boa, né? De qualidade. Então, tipo, isso me deixava muito feliz, essas músicas, né? Então, eu nem penso, nunca nem tinha cogitado em fazer alguma outra coisa que não fosse... Eu nunca pensei, né? Quando a gente é criança, a gente não pensa em trabalhar, né? A gente não fazer coisa que a gente fica sonhando. Quando a gente é criança, a gente fica sonhando, né? O seu pai era músico, então ele vivia de música também ou ele trabalhava com outras coisas? Não, ele vivia exclusivamente da música. Ele vivia... Quando minha mãe conheceu meu pai ele trabalhava, ele tocava muito na noite, dava as aulas durante o dia, e ele trabalhava com cruzeiros de navio, né, pela Europa, por vários continentes, onde ele era músico do navio. Né? Depois que ele passou com a minha mãe e tal, ele não continuou com esse trabalho, porque para quem é casado é mais complicado. Né? Mas aí ele continuava tocando na noite e continuava dando aula. Infelizmente, ele dava aula também. Era... Ele também dava aula. Dava aula também. E você chegou a pegar algum material dele, assim, alguma matéria que ele deixou aí e tal? Muito louco, né? Porque eu vou resumir uma história aqui, porque essa história é grande e depois, se eu for começar a falar aqui, eu não vou conseguir parar. Mas eu vou tentar resumir. O meu pai, ele foi professor de música de um grande pianista brasileiro chamado Michel Freidenson, que é um cara, que é um pianista que acompanhou todo mundo da música brasileira, gravou com o Tim Maia, gravou e excursionou com o Chico Buarque, Lô Borges, enfim, é um cara da música instrumental também, do jazz também, inclusive lá de São Paulo. E ele foi professor desse cara, meu pai era muito amigo do pai dele, eles faziam sarais musicais na casa dele e tal, tudo. E depois de muitos anos, né, o Michel me convidou para participar, vou resumir a história, tá? O Michel me convidou para gravar uma música que era do meu pai, que eu nunca tinha ouvido a música do meu pai, no disco dele, que é um disco chamado Nota no Ar, que é um disco que tem participações especiais, assim, tipo do Hermeto Pascoal, do Raul de Souza, dos caras da pesada. Assim. Rodrigo, eu vou gravar uma música, eu queria que você tocasse guitarra. E eu fui fazer a participação, gravei, toquei com o Michel tive o privilégio de tocar com o Michel algumas vezes, inclusive no lançamento do disco dele lá no Auditório Ibirapuera. Isso foi em 2010, 2011, mais ou menos. E aí o Michel falou, Rodrigo, eu achei aqui um caderno de música das aulas do seu pai, que ele dava para mim. Ele me deu, era muito louco, muito louco, emocionante. Não tinha visto nada, né?
Eu nunca tinha visto nada, foi muito legal. Mas Era uma relíquia. Vai, né? Não ensinava música diferente, né? Na época era mais repertório, era diferente, né? Mas era muito legal. O Michel me conta como eram as aulas dele, tá? Muito legal. Depois um dia a gente veio no bairro. O Rodrigo Ferrarese tá falando assim, tá comentando, né? Falou, embora você já tivesse me contado essa história, mas eu sempre me emociono com a história do seu pai, Digão. Grande abraço. É bonita, mas... E Rodrigo, fica aqui já, ó, o Ricardo Ferrarese já fica um convite para um podcast. Fica um convite para um podcast para ele aqui também. Você tem um contato dele? Eu tenho contato dele, depois eu passo. Aí, Ricardo, vai. Que legal. Olha, realmente é emocionante sua história mesmo, viu? E essa música que você gravou tá na internet? Tem como achar essa música? Não, você procura lá o Michel Freirisson no YouTube, no Spotify, ou qualquer plataforma. A música chama Saudades. Olha que história louca. Vou resumir também mais um pouquinho. O meu pai, quando estava doente, o Michel, na época, com 18, 19 anos, ia visitar meu pai no hospital e levava fita cassete de música para meu pai ouvir enquanto ele estava internado. Meu pai gostava muito de Fox, que é uma banda holandesa dos anos 70, de rock progressivo. Uma banda muito famosa. O Tis Van Lier, que é o pianista lá, é um cara genial. Assim, né? Passou-se vários anos, o Michel ficou amigo do Tis Van Lier, do Fox. O Michel, todo ano, ia lá para o North Sea Jazz Festival, que é um festival de jazz da Holanda, ficava na casa dele. E quando o Michel foi gravar a música que era do meu pai, o Michel chamou os caras do Fox para gravar. Caramba, mano. Privilégio. E aí, a gravação, eu não tive contato com eles, porque foi tudo gravado remoto, né? Os caras gravaram na Holanda. Mas na gravação, o piano do Michel, o baixo do Bob Jacobs, que na época era o baixista atual do Fox, a flauta do Tis Van Lier e a minha guitarra. Então eu estou dividindo a faixa desses caras aí. É muito louco, né? Cara, que da hora. É uma história muito bonita. E você, então, já tem o sangue, né? Tá na veia já, né? Na verdade, você já vem de uma raiz de músicos, né? A gente fala assim, mas você seguiu ser músico por causa da influência do seu pai. Eu não tive influência. E não foi porque, tipo assim, eu não sei, foi porque foi acontecendo. Foi porque eu descia no playground, vi os caras tocar, gostei, ouvi a música, me encantei, fiquei apaixonado por música e fui fazer. É uma coincidência, porque eu não tive influência. Porque você falou que seu pai morreu, você tinha 4 anos, né? Então não deu nem para ter um contato, né? Não, eu nem lembro. Eu lembro de fotos, assim, né? Que eu tenho fotos, mas talvez se não fossem as fotos eu nem lembraria de nada, porque eu era muito novo, não tenho essa memória, né? Entendi. Poxa, que legal, Rodrigo. Eu fico feliz aí por você compartilhar com a gente isso daí. E assim, e depois que você começou a tocar sozinho primeiro, com os amigos, assim, ou você já fez aula logo de cara, assim? Não, eu perdi muito tempo sem fazer aula, né? Porque eu estou falando de uma época também que era uma época bem diferente, né? Não era como hoje em dia, assim, né? Então, desde 89 eu moro em Indaiatuba, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas desde 89 eu moro em Indaiatuba. Então, na minha adolescência, não era tão fácil ter professor aqui na minha cidade. Tinha professor, mas era de violão. E violão era uma coisa que eu não queria tocar, eu queria tocar guitarra, né? Entendi. Mas eu acabei tendo um cara incrível, que é o Fred Carrilho, que é um violonista excepcional. Um cara que super talentoso, um grande mestre, mas eu queria tocar guitarra. Aí eu fui para São Paulo, quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a querer estudar mesmo, né? E aí eu fui para São Paulo, eu tive aulas com o Michel Perrier. Eu nunca sei falar o sobrenome dele, Perrier. Ele era considerado um dos maiores professores na época, né? Ele deu aula pra galera, assim, da pesada lá de São Paulo, assim, sabe? O Márcio Caiamba fez aula com ele. Eu acho que até o Edu fez aula, chegou a ter umas aulas com ele e ele podia fazer aula com o mundo. Mas tem umas lendas, assim, um cara em São Paulo muito conhecido na época, né? Ele foi o primeiro brasileiro, ele é francês que cresceu no Brasil. Mas os caras do Brasil, ele foi o primeiro cara a ir pro GIT, antes mesmo do Nelson Faria, desses caras, ele foi o primeiro brasileiro. E aí, quando ele veio de lá, ele veio com muito material, ele começou a dar aula em São Paulo, e ele de ouvir falar, cara, faz aula com o Michel Pierre, lá que é o cara tal. Aí eu ia uma vez por semana para São Paulo para ter aula com ele, isso em
93, talvez, 92. Olha que legal. 93. Eu lembro que eu lia muita Guitar Play na época e eu sempre via a matéria dele, falando dele, os caras falando tudo. Também, era um figura, cara. Ele tinha uma kitnet ali na Rua da Consolação, ali, acho que é uma travessa da Paulista. Uhum. Era um barato, cara. Dava um cachimbo na aula, assim, era muito louco. Mas é o cachimbo da paz ou o cachimbo... Não, o cachimbo sossegado, assim, sossegado. Aquele cachimbo que você já entra em outra dimensão e começa a tocar coisas... Era de boa mesmo, era de boaça. Né? E depois do Michel, assim, você continuou estudando com ele ou com outras pessoas? Cara, o IGT? Aí depois eu fui para Aí eu fiquei um tempo de fazendo aula, fiz um tempo de aula com ele, fiz uns anos, assim, uns 2 anos, assim. Só que o Michel era um cara muito do hard rock, do heavy metal, que eu amo, gosto também até hoje, né? Mas eu tava muito ligado também em outras coisas. Aí em 97 abriu o IGT, reabriu, né, o IGT em São Paulo, em Indianópolis. Eu fui dos primeiros alunos lá, me formei lá com o Eduardo Danui, em 99. Olha, que da hora. Mas paralelo a isso, eu tive aula com o Henry Hu, que é um dos maiores luthiers do Brasil, que é Guitar Tech, né? Uhum. Mas eu tive aulas na casa dele, lá na casa que eu fazia aula na escola, na BH Craft, né, do Benedetti dele, né? Uhum. Mas eu fiz umas aulas de luthier que não é minha, não gosto. Eu queria... Mas você fez aula de guitarra com ele ou luthieria? Os dois. Eu fazia aula de luthieria, mas eu vi que eu não levo o menor jeito para isso, eu nem gosto de mexer com essas coisas assim, né? Eu não tenho muita paciência. Mas aí ele falava, bicho, eu dou aula de guitarra também e tal. Aí eu fazia aula de guitarra na casa dele, na casa do Henry. Eu fazia junto, assim. Bicho, era uma época que, tipo assim, eu trabalhava já, né? Uhum. Tipo, eu trabalhei no instrumento musical. E meu dinheiro, como eu morava com a minha mãe, não tinha tanta conta para pagar, assim, eu investia em aula, eu fazia aula, né? Eu tive o privilégio de poder gastar o dinheiro com isso, né? Tempos bons, né, de morar com a mãe. Então, né? Mas, enfim, aí eu fazia aula. Aí depois eu fiz aula no GT, depois mais para frente eu voltei para o GT para fazer aquele curso do LEM, né, de linguagem e estruturação musical. Também me formei nesse curso, um curso completo, com o Ednilson Lager. Esse cara é fera também. Depois eu voltei no GT para fazer especialização em Fusion. Fiz lá com o Alex Rodrigues e, paralelo a isso, eu fazia aulas com o Mozart Mello lá em Pinheiros, numa travessa da Teodoro, eu acho que era Cristiano Viana, que era uma casa. Uhum. Ele não dava mais aula particular, ele dava aula em grupo e eu conseguia entrar nos grupos concorridos, que era muito difícil conseguir vaga. Era né? difícil. E a minha sorte, olha que sorte que eu tinha, né? Eu ia fazer aula, eu fazia IGT ao mesmo tempo, fazia aula com o Mozart lá e o IGT. No mesmo E dia. quando eu acabava a aula, o Mozart ia pro GT. Olha. Então eu voltava de carona com ele. Então a gente almoçava junto, eu trocava altas ideias. Então eu aprendi extra música também com o Mozart. É um privilégio. O músico, não sei se com o Mozart era assim, mas os músicos, quando eles estão fora da aula, eles não falam de música, né? Que nem eu fiz aula na ULM. E aí eu conversava muito com o alemão, o Milistocker. Mas ele não falava de música nem a pau, ele só falava de história da Espanha, ele contava piada, olhava pro meu tênis e tirava sarro. Era outras conversas, ele que dava França, São Paulo, falava outras coisas, nada a ver. Era muito legal. A música só na sala de aula, depois saiu. Interessante. E assim, aí você teve você teve uma grande escola, né? E eu lembro que você falou assim do Mozart Mello, eu lembro que quando eu pesquisei para fazer aula com ele na época, ele falou que tinha 400 caras na fila de espera. Eu falei, caramba, mano. Tinha gente pra caramba. A época que eu fiz aula com ele foi 2005 ou 2006, eu acho. Uhum. Ele não dava mais aula particular, não tinha como. Ele só dava aula em grupo. Não tinha tempo, né? Ele colocou um grupo que eu não teria condições de entrar, porque era muito avançado. Aí eu tive que... Nossa, foi bom, porque me fez progredir, né? Mas foi muito sofrido. Eu passei muita vergonha, cara. Eu tomava muita lapada lá. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Hoje você é um grande mestre e você escreveu os materiais maravilhosos. Inclusive, os seus materiais, se você quiser falar aqui, é o Campo Harmônico, né? Que
É muito bom aquele método, campo harmônico maior. Muita gente adquiriu, inclusive um do Recife lá, né? Que é aquele guitarrista fera lá do Recife, como que é o nome dele mesmo? Escreveu no livro também, que fez o prefácio, Fred Andrade? Isso, esse mesmo, Fred Andrade. É. Vários O Fred caras. Andrade me presenteou com o prefácio do livro, né? O livro é esse aqui, ele foi lançado aí finalzinho de 2018, começo de 2019. É um Esse livro fantástico. foi meio que uma encomenda do pessoal da Freenote lá, que é da editora deles, né? Que é a Vita Books and Music. Na época, o Zé Carlos, querido Zé Carlos lá da Freenote, eu mandei o material para ele falou, cara, vamos lançar isso aqui e tal, porque modos gregos é um assunto que sempre tinha muita procura na Freenote, né? E não tinha muito material em português, tinha muito material gringo, né? E eu lembro, quando eu lancei esse livro, eu não queria que chamasse Campo Harmônico Maior em modos gregos. Eu vou registrar isso aqui, porque assim, eu não trato dos modos gregos nesse livro. Entendi. Trato dos modos da escala maior. Exatamente, é. Os modos da escala maior. Mas a editora me persuadiu, no bom sentido, né? Mas vamos colocar modos gregos, que o pessoal procura esse título, tem que, né, para o pessoal saber o que é e tal. Mas logo no começo do livro, eu já explico que eu não trato do modalismo como era na época, são os modos da escala maior, né? Esse livro, o nome que eu gostaria que ele chamasse seria Campo Harmônico Maior em Modos. Entendi. Mas enfim, foi uma boa sacada, porque realmente essa procura é muito grande, né? Então, né, na verdade, sim, isso tem em todo lugar, né? Você vai lançar alguma coisa, a pessoa que vai lançar, ou a empresa que vai lançar, ela vai fazer o que é mais viável comercialmente para ela, para poder chegar no maior número de público, né? Mas, enfim, é um livro que trata aí do assunto dos modos da escala maior, com um passo a passo. Esse livro, na verdade, ele é a apostila que eu usava em aula, então eu não precisei escrever esse livro, eu só readaptei algumas coisas. Arrumou os textos, tudo. E o Fred Andrade, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, que é um cara que eu sou muito fã, sempre fui, né? Eu mandei o material para ele, porque o Fred é um cara de universidade, ele dá aula, ele tem faculdade, né? E eu queria um parecer dele. Falei, Fred, dá uma olhada aí, se tu estiver falando alguma groselha, aí você me dá um toque aí e tal. Ele gostou pra caramba, tal, tudo, e eu pedi para ele fazer um prefácio, ele fez. Mas eu falo no começo do livro que não é sobre os modos gregos, é sobre os modos da escala maior e a aplicação prática, né? Não tem o lance histórico dos modos, do modalismo, nada disso. O raciocínio dele, se você pegar as outras escalas, você consegue montar também, né? Se você entender bem ele, você consegue fazer com menor harmônica, menor melódica, e assim vai. Com qualquer coisa. Porque o raciocínio é a forma de pensar, isso que é legal. E você pretende lançar também com modos menores também? Ou ainda? Cara, não. Eu tenho uns cursos online que eu abordo isso, né? Que é a menor, que é o menor harmônica, menor melódica, os modos e tal, tudo. Mas eu queria fugir desse esquema de modos e campo harmônico, porque assim, eu acho que é um assunto que já está muito, já foi muito falado. Foi, realmente. Está sendo muito falado. Né? Eu acho que a música vai muito além, né, disso aí, né? A música. Então, sabe, já tá. Todo mundo já falou sobre isso. Então, quem sou eu para falar disso de novo? O que eu quero. Eu vou falar mais do mesmo, né? Mais do que estão falando, né? Eu tenho vontade de lançar outros materiais assim, em livro, também, que eu acho legal, esse esquema de ser um negócio físico e livro, né? Mas de outros assuntos mais voltado para a questão criativa, né? Tipo de fraseado, de coisas que aí eu posso, de repente... porque quando você fala de fraseado, aí é uma coisa muito individual. Isso. Tudo bem. Se você for falar, você ver um livro de frase de vários guitarristas, eles vão usar as mesmas escalas, os mesmos arpejos. Só que a abordagem de cada um é muito diferente. Então, isso eu acho que eu posso agregar. Nessa questão mais criativa, na questão de falar dos fundamentos, como o Bruno está falando, que não importa quem fala, é o fundamento, é aquilo lá, não inventei nada, nada que eu fiz. O fraseado, na verdade, é o discurso, né? Quando eu falo para meus alunos assim, né?
você tem o abecedário. Mas se você falar o abecedário na ordem, não gera a palavra. Então, você pegar a escala e ficar tocando, subindo e descendo, também não gera assunto. Você tem que criar assunto. Então, aí cada pessoa vai ter, lógico, que Aí uma forma eu gosto de mais dessa abordagem. Então, quem sabe, mas eu já tenho uma certa quantidade de frases analisadas, já escritas, partitura, tablatura e análise, né, do que eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo. Que legal. E eu acho que isso pode agregar muito mais para o cara que está estudando do que eu falar sobre uma coisa que você vai aí nos livros do Almir Shediac, antigos, né? O Armando já tem, sabe, de Tom Menor, ou do Polaco, ou de outros guitarristas também, ou até do Ian Guest, né? De outros caras que já falaram sobre isso, né? Então, verdade. O material tem muito, mas o seu material em si, ele é muito bom. Ele é muito elucidativo, né? E é um material que é sensacional, acho que é imprescindível, todo mundo tem que ter. Pô, a Mariana Cantalogo também está assistindo, um grande abraço. Mariana Cantalogo é minha aluna numa igreja que eu dou aula. Que legal, Mariana, está em boas mãos, hein? Então, Rodrigo, fora o campo harmônico maior, você tem também um material que eu achei muito interessante, que é um compilado, onde você coloca vários assuntos lá sobre intervalo. Tá. Esse chama, ele chama Fórmulas, Diagramas e Convenções. Inclusive, esse daí eu imprimi até e encadernei. Não estava fácil aqui, mas não está não. Mas ele chama Fórmulas, Diagramas e Convenções. Isso. E ele também era uma apostila que eu usava para dar aula. Então, nesse livro, esse e-book, eu organizei, tipo, alguns assuntos, né? Uhum. Então, na primeira parte, eu falo dos conceitos básicos da música, como os conceitos mais tradicionais, né? Tipo, harmonia, melodia, ritmo, duração. Depois eu começo a falar de as notas, acidentes, depois intervalos. Depois eu falo das escalas diatônicas, aí tabelas das escalas diatônicas em ciclo de quintas e quartas. Depois eu falo das escalas pentatônicas, algumas pentatônicas modais também, com a penta maior 7, menor 6. Escalas simétricas, como a escala Dondin, a escala diminuta, a escala de tons inteiros e a escala aumentada. Depois eu falo também dos campos harmônicos gerados pelas escalas diatônicas, escalas maiores, menores, né, naturais, harmônicas e melódicas, com seus respectivos modos. Então é uma organização. Por isso chama fórmulas, que tem as fórmulas das escalas tudo, os diagramas, né, que são os bracinhos, né, para você poder identificar e tocar isso, e as convenções, porque é a forma que está convencionada, né, como convenção. Cara, é muito bom mesmo. Aqui tem na frente de casa, aqui tem um carro que disparou o alarme, tá mó barulho aí, não repara não, não sei se tá saindo aí. Não, tá tranquilo. Então tá bom. Cara, mas esse material é muito bom mesmo. Tanto é que quando você me passou, você que me presenteou com ele, né? Eu fui fazer aula com você lá em Indaiatuba, num curso que você levou o Márcio Okayama, parece? Foi um workshop de Fusion, né? Isso. Aí você me presenteou com esse daí da Fórmulas e o campo harmônico eu comprei também, o material mesmo. E esse material, eu acabei imprimindo, porque eu falei, nossa, na época não era nem fórmulas de diagrama, acho que era outro nome que você chamava, né? Depois você colocou... eu não sei, não lembro. Eu lembro que depois você pegou e reformulou ele para colocar pro... Era um guia de consulta, alguma coisa assim, né? Isso, guia de consulta, isso mesmo. Harmonia e improvisação, guia de consulta, né? Acho que era isso. Isso mesmo, harmonia e improvisação. Cara, mas é sensacional. O método, eu folhei ele, comi. Eu gosto de pegar os métodos e comer e escrever, né? Risco tudo. Sim. Também tem um monte de apostila. Eu também. Eu riscando assim, falando. Eu assino meu nome para saber que eu passei por ali. Falei, isso aqui eu já passei. Porque daí quando eu vou abrir ele, onde não está assinado meu nome, é sinal que eu nunca passei ainda. Então, é uma forma de eu chegar e voltar depois de 10 anos e saber que eu parei. Eu estou cheio de apostila aqui também, né? As apostilas do Jormo Grabi. Nossa, cara. Tem uma galera aí. Você fez aula com o Jormo Grabi também?
Eu fiz alguns cursos no Souza Lima com ele, aqueles cursos de um dia, lembra? Eu Que fiz tinha uns também. cursos de 6 horas, 8 horas. Só vai saber se nós não estávamos lá no mesmo dia, porque eu também fiz vários cursos com ele. Aqueles dois Guitar Pro que tinha, né? Eu lembro. Dois Guitar Pro. Eu fiz também. Eu fiz Eu tenho alguns. certificados aqui. Eu também tenho. De repente, se as datas bater, nós estávamos lá juntos e nem sabia. É o dedinho. Até pode ser. Eu fiz com o Kiko Loureiro, com o Joe Mograbi, eu fazia com o Michel Leme, eu fiz vários desses aí. Né? O Kiko de 2005, você fez? 2005? Eu acho que eu fiz de 2003, eu acho. Aí eu fiz de 2005, que ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Aí ele fez, era 6 horas de curso, só que ele estava tão cansado que ele fez só 5 horas. Eu falei, gente, não tem problema de ser só 5 horas? Eu falei, não tem problema não. Aí deu um crachá para todo mundo, tem até hoje crachá aqui, e deu um material, uma apostilinha com os solos do Angra, alguma coisa. Eu fiz em 2003, eu acho, com ele. Eu acho que foi 2003, eu acho. Legal. Eu falo. Eu tenho aqui o certificado. Eu também, eu vou ver a data depois do meu, mas eu acho que o meu foi 2005. Mas que legal. Eu acho que o Souza Lima, o IGT, esses professores de São Paulo, assim, foram muito importantes para a gente, né, para a formação. Assim, trouxe uma bagagem. Foi uma época maravilhosa, né, cara? Uma época sem internet, que você tinha que, se você quisesse aprender, né, você tinha que ir atrás dos caras, você tinha que, se quisesse ver os caras tocar, você tinha que ir lá assistir, né? E eu sou, não vou dizer assim, no meu tempo era melhor, né, hoje em dia, mas era, né? Eu sou meio saudosista com esse estilo de vida, de você ter que ir no lugar e fazer a aula, de ter paciência para ouvir a aula de 6 horas, de anotar as coisas. Eu acho que a gente era mais focado, porque como era escasso, né, a informação era escassa, isso fazia com que a gente tivesse que ser mais focado e não perder a oportunidade. Verdade. Não, bicho, eu vou fazer lá, não vai saber quando é que vai ter outro, não posso perder, eu tenho que estudar, eu quero saber e tal. E hoje em dia, como está tudo na mão, a galera meio que, depois eu vejo, depois eu faço, sabe? Então, quando você queria ver o cara, você queria ver o Faísca tocar, o Mozart, o Michel, o Kiko, o Joey, você tinha que ir lá para assistir, cara. Não tinha o YouTube, você vê. Realmente, é verdade. Você valorizava mais, né? Valorizava mais o conhecimento, ia atrás. Era maravilhoso. Eu ia lá no Souza Lima, ficava o dia inteiro lá para fazer o curso. Aí você via os caras que você via nas revistas, né? Você via os caras lá, via os caras trocando ideia. Era uma época sensacional. Verdade, foi um momento bom. Hoje em dia, eu gosto também da oportunidade que você tem de, assim, se você souber usar a ferramenta de hoje, as pessoas que não tinham nenhuma voz, hoje conseguem ter mais voz, né? Eu acho legal a internet por causa disso. Porque... Tem uma papo de 2 gumes. 2 gumes. Porque antigamente, para você falar, mostrar o seu trabalho, você tinha que pagar uma TV, pagar um rádio, pagar alguém para mostrar o seu trabalho, né? Hoje em dia, qualquer pessoa, só que tem muita gente que usa a internet para, infelizmente, porcaria, né? Faz um monte de vídeo de porcaria e aí o povo parece que gosta de coisa ruim, mas, assim, tem sempre aquele que gosta de coisa boa também, que nem os que... a gente está fazendo esse movimento, inclusive, de podcast para tentar motivar as pessoas também a buscar mais a área da música e tal, né? Mas, assim, tudo é fase, né? Tempos, né? Nós estamos num novo tempo agora. É verdade. Mas o seu trabalho tem sido também bem ácido, né? Eu vejo que você está sempre fazendo alguma coisa. Estava em São Paulo. Me fala sobre aquele projeto com violino que você estava tocando. Tá. Isso aí chama Class Rock, de uma empresa chamada Musical Light. É uma banda de rock, onde tem uma banda tradicional de rock, baixo, batera, teclado e guitarra, só que a voz é o violino. E a gente toca nesse ambiente de velas, né? Porque, assim, uns tempos para cá, começou a surgir aquele candlelight, aqueles... O que os caras fazem? Eles fazem releitura de músicas, não só eruditas, mas também rock, pop e tal, com a versão de instrumentos de orquestra, né? Tipo violoncelo, quarteto de cordas e piano e tal. E aí, o Felipe, que ele é maestro aqui na cidade da Orquestra Jovem. Olha que legal.
Eu fui professor dele quando ele era adolescente de guitarra, mas ele, desde criança, ele toca violino, e é um excelente violinista, excelente, de orquestra, toca bem pra caramba, é maestro aqui da Orquestra Jovem da cidade, e ele teve esse start, falou, pô, o lance das velas é o seguinte, antigamente, quando tinha a música clássica, era a música da época, né, 400 anos atrás, não existia. Então, os concertos, eles eram à luz de vela. Olha, porque não tinha luz. Tinham muitas velas. Então, esse lance da vela é para trazer o lance do ambiente erudito de centenas de anos atrás. Mas a gente faz algo diferente, que até então eu acho que não tem outras bandas fazendo, mas daqui a pouco vai ter também, óbvio, né? Que o pessoal faz isso, mas só com instrumentos eruditos, né? De orquestra. Ele resolveu fazer, não, quero uma banda mesmo de rock and roll, distorção, tal, tudo, só que em vez da voz é o violino. Que legal. Ele toca clássico, então a gente toca Guns N' Roses, Metallica, Led Zeppelin, Beatles, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, só que a voz é o violino. E o pessoal tá pirando nisso aí, porque todo evento que a gente faz, a gente tem feito alguns por aí já. Agora, mês que vem, a gente vai para Belo Horizonte, vai ter Americana, vai ter Curitiba, São Paulo de novo. Vai ter... E lota de um jeito, cara. Sabe? A gente fez 2 sessões em São Paulo, 2 sessões lotadas, o pessoal pirou, o pessoal fica depois do show para querer com a gente, para querer bater papo. Porque o pessoal pira, porque o violino é tão bonito, o som do violino, e as pessoas, elas cantam a música como se tivesse um cantor. É muito legal. É muito legal mesmo. Não é aquele show para trás, assim, é um show de rock and roll mesmo. O cara do violino descendo a linha, e o pessoal cantando como se tivesse uma voz. Nossa, que da hora. E o Felipe, ele é um cara super carismático, ele sabe levar a galera, pô, é show, o pessoal fica em pé, canta junto, não quer deixar acabar. Pô, toca esse de si, sabe? É legal demais, cara. E você mistura também, tipo, música clássica também, tipo, erudito aqui em Bach, Mozart, mistura também no meio? A gente toca 2 músicas eruditas no início, que agora eu vou passar vergonha porque eu não lembro o nome das músicas, mas elas são muito famosas. Eu não lembro o nome delas, porque a gente faz emendas, né? Então a gente coloca outros nomes. Mas depois eu até posso escrever aqui nos comentários quais são as músicas. Mas a gente faz 2 músicas eruditas, mas aí a gente entra com distorção, com banda, tudo. E aí depois dessa segunda música já entra as pedradas. Aí já é... Da hora. Já entra... Quando eu vi você... Tem muita balada também. Tem Sorry to Heaven, tem Not Us Married. É muito bonito, cara. Quando muito eu legal. vi... Quem tiver a oportunidade de assistir... Vale a pena. O nome do projeto mesmo que você falou? Class Rock. Você está morando aonde? Você está em Campinas? Eu estou em Campinas. A gente vai tocar em Americana, agora dia... Eu acho que é dia 6 ou dia 9. Depois eu escrevo nos comentários aqui. Bom. Mas quem puder seguir a página, chama musicallight.com. Legal. .com, mas é isso mesmo, tá? musicallight.com. Pode seguir lá, que lá tem agenda. E sempre, assim, a gente teve a sorte do pessoal comprar muito essa ideia. Então, toda vez que a gente anuncia, esgota. Então, se você for da região, como vai ter em Americana, já deve estar esgotando. Tá bom, eu vou dar tempo aí. direitinho. Vale a pena. Então, quando eu vi essa formação aí, essa banda com violino, eu lembrei, sabe de quem? Vamos ver se você sabe. Dix Drags. Dix Drag. Sim, é Luke Ponty. São os mesmos, né, cara? Muito bom. Cara, então, você também tem uns patrocínios, né, que eu sei que você trabalha. Inclusive, hoje eu falei com ele, com o Santiago. Falei, o Rodrigo vai fazer lá, tal. Até chamei ele para fazer um podcast também. Ele não falou nada, mas... então, chutes. Eu falei para ele. 1.34, palheta sensacional, de altíssima qualidade. Aí, ó. Recomendo fortemente aí para os guitarristas que não conhecem, entrar lá no palhetaschutesstore.com.br, né? Ele tem os kits, né, que vem nessa embalagem que você mostrou. Eu gosto muito das palhetas.
São paletas de altíssima qualidade, feitas no Brasil, tem que prestigiar, né? E também dos cabos da Datalink, né? Quer pegar um cabo aqui da Datalink para mostrar? Vou pegar um. Essas paletas chutes realmente são muito boas. Eu sempre, depois que eu comecei a comprar com ele, nunca mais parei. É boa demais. Então, ó, esse aqui que eu estou usando, esse último que eu estreiei aqui, é dessa linha têxtil, né? Olha, que legal. De garagem da Datalink, uma empresa espetacular também, com uma fábrica lindíssima lá em Budas Artes. Olha. Uma fábrica gigante. Os caras fabricam tudo lá, tudo, eu vi. Que legal. Tem máquina de 3 minutos, assim, cara. Os caras enrolam desde o fiozinho de cobre, fazem tudo dos cabos. É uma empresa com mais de 30 anos. Eles são novos no segmento musical. Mas eles já fazem cabos assim há mais de 30 anos. Eles eram mais voltados para essa questão de TI, né, de cabo de rede, enfim. E aí, de uns anos para cá, eles começaram a pegar firme nos cabos para instrumento e eles fazem um cabo de altíssima qualidade, com o melhor material que tem no Brasil. Da hora. E é uma empresa que eu me orgulho muito de fazer parte, assim como as paletas Schultz também. Empresas que respeitam o meu trabalho, valorizam o meu trabalho, me ajudam, me incentivam, sabe? Sempre estão de prontidão para me atender. Nunca, sabe? Sempre que eu precisei, eles estavam ali me ajudando, me atendendo. Que legal. E eu gosto muito. Essas duas empresas é legal falar, porque assim, quando o Santiago, primeiro, ele quis mandar as palhetas para mim, para eu conhecer. E aí depois que eu dei o feedback que eu gostei, ele falou, então vamos fazer uma parceria e tal. Porque é importante que o músico que usa um instrumento, né, que é um endorse de alguma marca, que ele realmente acredite naquilo, não só porque foi oferecido, né? Então, experimenta primeiro para ver se é bom mesmo. A Datalink foi assim, né? Eu fui convidado lá pelo Maurício Fernandes, que é um grande guitarrista amigo, e aí ele me apresentou o pessoal lá, e antes de qualquer contrato, de assinar qualquer coisa, os caras falaram assim, ó, você vai levar esses cabos, você vai usar aí uns 2, 3 meses, depois você me fala, se você gostou realmente, a gente faz um negócio e tal. E aí eu realmente, na época, isso foi 2016, né, já faz um tempo que eu tô lá, na época eu tava com banda baile, então eu pegava os cabos, cara, usava muito e eu maçocava assim na mochila depois do show, eu não tratava bem os cabos. E mesmo eu passando por todas essas desgraças de amassar os cabos, de jogar lá dentro, de qualquer jeito, os cabos duravam pra caramba, entendeu? São sensacionais, cara. Porque eu já tive outras marcas que são excelentes também aqui no Brasil, mas que não duravam tanto. Essas são, na minha opinião, dos que eu já usei, eu posso dizer que eu já usei acho, todas as marcas aqui do Brasil, marcas legais assim, de cabo, foi a que mais teve durabilidade. E isso, para mim, é incrível, porque você tem um cabo que não vai deixar na mão, né? E cabo realmente é difícil, viu? Que teve uma época que eu fiquei procurando os cabos, até chamei você. Aí você me indicou o Datalink também. Porque eu estava comprando os cabos, mas... Eu indico, eu tava com não porque se algum dia eu sair da Datalink por algum motivo, os caras não me quiserem mais lá, eu vou continuar comprando os cabos da Datalink, porque é um cabo que eu adoro, cara, que não me deixa na mão, que deu puta certo, entendeu? E tem um preço acessível, é um cabo que não é tão caro e é muito bem feito. E ele tem esse preço que é fabricado aqui, com tudo aqui, né? É tudo feito no Brasil com altíssima qualidade. Então Que legal. E fora essas duas empresas... Pode comprar e pode me xingar depois se não gostar. Aí. Pode me chamar lá e falar. Opa, aí sim. E fora essas duas empresas, tem mais alguma empresa? Não, só trabalho com essas duas. Ah, mas só tá trabalho ótimo. com essas duas. Mas eu tive muitos anos atrás, eu tive uma parceria com as guitarras Cast, mas isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás, mas foi uma parceria bem curta, assim, porque eu também não sou um guitarrista que vende guitarra, né? Eu não sou um cara famoso que vai assinar uma guitarra e a guitarra vai se vender porque eu assinei a guitarra. Entendi. Então, a empresa não se interessou muito pelo que eu podia oferecer, né? Mas eu tive uma parceria durante um tempo com as guitarras Cast, cheguei até a fazer workshop pela guitarra Cast e tal. E você chegou a ter alguma cast? Você chegou a ganhar alguma cast? Eu cheguei a ter uma cast incrível, que eu me arrependo até o último fio de cabelo de ter vendido ela. Eu queria comprar ela de volta. Era uma guitarra... você já viu alguma
era uma roxa que eu tinha, linda, cara, e uma delícia de tocar, uma puta guitarra. Era cabeludo ainda, né? Eu era cabeludo e gordinho, sim. Eu vi. A Banda Arte entrou aí. Grande abraço, Banda Arte. Não sei se você conhece. Obrigado. Ô, Rodrigo, falando agora dos seus cursos, você tem cursos prontos assim para vender na Hotmart? Ou você trabalha com outra plataforma? Eu vou te falar como é que eu trabalho. Eu não coloquei nenhum curso meu na Hotmart, por um motivo. Todos os meus cursos, todas as minhas aulas são gravadas pelo celular, com áudio do celular, super low-tech, assim, sabe? Super primitivo. Eu não tenho... objetiva, né? Cara, eu coloco o celular aqui, como eu estou falando com você, eu coloco o celular e gravo. Eu não tenho edição de áudio, não tenho edição de vídeo, não tenho uma grande imagem, né? Eu faço tudo pelo meu celular de forma bem rústica. Então eu não quis colocar isso lá porque eu acho que lá os cursos eles são mais bem apresentados visualmente. Entendi. Né? Então, como é que eu faço esses vídeos há muitos anos já, muito antes até de ter esse tipo de plataforma de venda de curso. Eu já vendia videoaula muito antes. E eu tenho alguns clientes que compram comigo já há muitos anos, as mesmas pessoas. Quando eu penso assim, o seu material, mesmo sendo feito pelo celular, são materiais muito bons, assim, muito bem feitos, né? Mesmo sendo feito pelo celular. Mas eu não tem nada tecnológico, assim. Então, o som... Tipo assim, eu gravo aqui na minha sala, dispara um alarme ali embaixo, vai aparecer na aula, sabe? Não tenho um tratamento acústico, microfone, eu não tenho nada disso. E eu sei que eu estou errado, eu sei que eu já deveria estar fazendo isso, me preocupando com isso, mas até o momento eu não tenho preguiça de fazer isso, então eu não faço nada disso ainda. Eu tenho 2 cursos lá, mas você fala a verdade. Eu estou sendo sincero, né? Já me chamaram para fazer parceria, eu entro com a tecnologia, você entra com o curso, a gente racha. Até pensei em fazer isso, quem sabe um dia eu até faça, porque se depender de eu comprar uma câmera sensacional, de eu aprender a mexer com software, de eu trabalhar iluminação, tudo, e não vai acontecer isso nunca, porque eu não vou fazer, muito difícil. Agora, já pintou os caras querendo me fazer uma sociedade. Até caras que eu já vendi curso, cara, eu trabalho com isso, você não quer? A gente lança um curso na Hotmart, você só vem gravar, eu deixo tudo bonito para você, a imagem, áudio, tudo e tal. E quem sabe, pode ser que mais para frente eu até faça isso mesmo, porque eu acho que é legal, né? Mas, modéstia à parte, a galera que compra meu curso, que é uma galera, é um nicho de pessoas, não vendo para centenas e milhares de pessoas. Eu vendo dezenas de pessoas. Mas todas elas gostam do meu material até desse jeito mesmo, porque elas gostam do conteúdo, né? E eu sempre, quando eu vou vender para alguém, quando a pessoa me chama, geralmente eu dou algum material para a pessoa ver. Vê esse vídeo aí, Se você gostar, é nesse esquema. Para a pessoa saber que ela vai adquirir um material que é gravado de forma mais rústica, mais simples, né? Que não é Mas o seu material é muito bom, mesmo, é que nem você falou. O mais importante é o conteúdo. E os celulares de hoje, eles têm qualidade, né? Tem qualidade de som, tem qualidade de imagem. Então... Mas o meu celular, ele é um celular bem mediano, assim, sabe? Minha filha tem um celular... Fica bom. Mas fica bom. Quando você coloca no YouTube lá, fica bom. Que bom. Que bom. Fica bom. Mas assim, eu sempre poderia melhorar isso aí, sim. Não estou melhorando. Logo, logo você vai ganhar uma grana boa aí, você vai falar, vou fazer um estúdio só para gravar. Eu só vou fazer isso com parceiro, porque eu não vou. Eu não sei nem mexer com computador direito, cara. Eu vou ter que aprender a mexer com software de gravação. Poxa, não sou essa, não tenho esse perfil ainda. Mas sabe? Eu não sigo muito. Tem essa galera aí, né? Essa galera mais antenada aí, que tudo é marketing, tudo é empreendedorismo, a pessoa ser empreendedora e ler os livros de empreendedorismo. Eu sou um cara mais sabe, cara? Eu sou um cara mais... Pé no chão. Sabe? Se quiser, beleza. Se não quiser, tá bom também. Vamos aí, né? Quem quiser estudar. Mas assim...
querendo ou não, essa febre acaba prejudicando a pessoa muitas vezes, porque a pessoa quer tanto uma coisa, ela não consegue o objetivo, ela acaba ficando frustrada, né? Então é legal a gente fazer do jeito que a gente consegue mesmo, né? E vai melhorando aos poucos. Mas só que o seu trabalho é muito bom. E o que eu ia falar para você, se você puder falar para a galera sobre o Clube do Assinante, que eu estou fazendo parte, é maravilhoso. Ah, que legal. O Clube do Assinante é o seguinte, vou contextualizar primeiro para a pessoa entender por que desse Clube do Assinante. Uhum. Há muito tempo começou a surgir as videoaulas no YouTube, e eu também coloquei videoaulas minhas lá, há mais de 10 anos, quando começou a surgir o YouTube. Só que eu sempre coloquei aulas curtas e pequenas dicas. Uhum. E começou a surgir aulas muito completas no YouTube. E isso é uma coisa que me chateou um pouco. Uhum. Porque eu acho que, sabe quando começou o Napster, que o Metallica ficou puto, falou assim, não, vocês estão dando a música que a gente vende. Vocês estão dando o meu trabalho. O que eu ganho, o que eu uso para ganhar dinheiro, vocês estão dando para os outros. Quero o Napster, quero começar a compartilhar a música. Na época, todo mundo xingou o Metallica. Não, agora todo mundo tem acesso à música. Cara, a gente trabalha com arte, a gente trabalha com lecionando, dando aula. Isso tem que ter um custo. Tem que ter um custo. A pessoa tem que pagar um dinheiro por aquilo, nem que seja pouco. Mas ela tem que valorizar aquilo, sabe? Exatamente. E quando começou essas aulas muito completas no YouTube, eu fiquei muito chateado com isso. Eu falei, cara... Aí o cara falou assim, mas também põe aula no YouTube. Não, eu dou dica. Dica não é aula. Pedaços, né? Eu dou dica. O cara falou assim, poxa, que legal esse assunto, vou estudar isso, vou procurar um professor. Ou vou procurar o Rodrigo mesmo, sabe? Dicas, né? E essas aulas muito completas, eu sempre vi com maus olhos, assim. Nunca gostei. Você está certo, então, Rodrigo. Eu prefiro vender uma aula por R$5, mas a pessoa pagou por aquela aula, do que eu colocar um vídeo só para eu ficar famoso e aparecer com uma videoaula incrível, de graça. Não porque eu não quero... mas e quem não tem acesso? E quem não tem condições de pagar? Cara, se você quer adquirir um curso meu, de alguma matéria que eu dou, e você não tem condição de pagar, vem conversar comigo, mano. Exatamente. Eu vou achar um jeito de fazer aula, sacou? E aí o Clube do Assinante surgiu porque eu tenho muito material gravado que o valor que se paga no Clube do Assinante é um valor simbólico. É mais barato que o McDonald's por mês. Só que o cara tem acesso... É como se fosse R$1 por dia, né? Então, R$1 por dia. Né? A mensalidade é R$30 por mês para você ter acesso a uma aula que eu fiz ali com todo o carinho, com toda a atenção para poder atender, para poder fazer a pessoa, ajudar a pessoa a evoluir. E também tem o acesso de tirar as dúvidas da aula comigo que fez a aula. Exatamente. Então, isso é a minha forma de querer contribuir com material para a pessoa que não tem condição de pagar uma aula de repente, porque é um muito baixo, ou para a pessoa que tem condição, mas também quer fazer parte do clube, e está tudo certo, porque tem o pessoal que está lá, tem condição, tem aluno meu lá. Mas se o cara fala assim, não, mas então você não está deixando acessível para todo mundo. Então, se você consegue pagar R$30 num lanche, você consegue fazer um mês de aula no Clube do Assinante. E aí eu acho que não só comigo que fez a aula, mas com a minha classe. Porque a partir do momento que eu tenho outros músicos dando esse conteúdo, esses outros músicos estão tirando trabalho dos outros. Exatamente. Eu tive alunos que falavam para mim assim, não, mas está muito alto o seu preço, né? Falava. E não era caro, era barato. Só que eles iam no fim de semana num bar e gastavam o dobro, em um dia só, num bar com cerveja. Isso, Scott, isso é não valorizar. O que é bom, agora só voltando àquele esquema que eu falei do Metallica, né? Que o Metallica achou ruim quando fez o Napster e processou o Napster, né? Aí depois tudo bem. Aí depois todo mundo começou a baixar música, baixou por ele e o Metallica aderiu ao sistema também. Só que, desde então, o mercado da música não é mais o mesmo. Você não paga pela música. Você ouve de graça todo aquele trabalho que o cara teve para conseguir fazer aquela música, todo o dinheiro que ele desembolsou para gravar um disco,
para pagar um estúdio, para pagar os músicos, você ouve gratuitamente na internet. Você acha? É isso mesmo. Eu não acho. Eu não acho certo. E os caras que estão colocando música no Spotify, eu tenho música no Spotify também, mas os grandes músicos aí que têm milhões de acessos não ganham praticamente nada com isso. Não ganha. Depois vai lá no YouTube, procura o programa Provoca, da TV Cultura, com o Ivan Lins. Uhum. Está passando um certo aperto, não passando um aperto financeiro, mas um aperto por não conseguir mais vender as músicas dele, porque agora tudo no streaming, e ele tem que fazer show a vida toda, Agora porque não tem outra fonte. os artistas agora têm que trabalhar até 90 anos, porque agora eles não vendem mais, né? Eles têm que ficar fazendo show para conseguir o dinheiro do show para viver. Você acha isso certo? Eu não acho certo. Eu acho que a pessoa, o pagamento pelo trabalho da pessoa é o que deve ser feito, como a gente faz com tudo, né? E na música, na arte, é sempre banalizado, é sempre, né? Então, e os próprios artistas, às vezes, estão de acordo com isso. Aí é uma coisa que me entristece. Aí eu bolei o Clube do Assinante para isso. Falei assim, ó, é um curso de baixo custo, baratinho, e tá lá. Então, uma coisa também que eu fazia, eu parei de fazer, é aula experimental, gratuita, né? Porque todo mundo queria falava, não, fazer uma aula experimental. Aí eu falei, beleza. Só que depois eu percebi que as pessoas só faziam aula experimental e sumiam. Aí eu falei assim, tudo bem, eu dou aula experimental agora, mas agora custa R$80 uma aula experimental. Mas como assim? É porque eu falo para eles assim, é porque eu tenho que colocar alguma coisa na minha geladeira também para me comer. Então, eu dou aula experimental. Eu falo, eu dou aula, mas não é grátis. É R$80. Se você gostar, eu faço um pacote. Sabe o que eu faço? O pessoal fala assim, não. Ela quer fazer aula comigo. Então, eu marco um bate-papo, a gente conversa, a gente troca uma ideia e eu explico para a pessoa como é que funcionam as minhas aulas. Ah, mas eu queria fazer uma aula experimental. Eu falo assim, bom, essa aula experimental, ela tem um curso X, mas caso você continue, essa aula experimental, ela fica... Entra no pacote. Entra no pacote. Eu faço assim também. Eu falo assim, ó, se você fechar comigo, na mensalidade eu desconto o valor dessa aula mensal. Porque Nossa, eu estava fazendo... né? Você não vai no restaurante provar uma comida experimental. Eu nunca comi aqui, mas eu queria experimentar, ver se eu gosto. Se eu gostar, eu pago. Se eu não gostar, eu vou em outro. Por exemplo, eu vou no dentista experimental. Arrumar um dente aqui, depois eu vou no outro, arrumo outro, daqui a pouco eu arrumo minha boca inteira de graça. Então, é difícil. As pessoas têm que entender, né? Nossa área é tudo diferente. Ô, Rodrigo, tá quase encerrando aqui já, tá? Não sei se você já tem um aluno aí depois, mas eu vou marcar as redes sociais suas depois, vou colocar no YouTube também esse vídeo. Legal. Você pode sortear um e-book. Hoje não teve muita gente que apareceu nos bate-papo aqui, só teve um que falou, que comentou, que foi o Ricardo Ferrarese. Eu não sei se ele já tem seu material. Então, vou dar para o Ricardo, então, o meu e-book do Campo Harmônico Maiores Modos Gregos. Então presenteia para ele, então. Porque, na verdade, assim, acho que depende do horário. Tem horário que enche de gente. Tem horário que... Mas vai ficar... Se teria mais gente, você não pode, eu também não, né? Então... infelizmente... Mas o legal fica gravado, quem se interessar depois pode assistir, né? Isso, vai ficar lá. É que, infelizmente, eu tinha uns alunos que começou agora e eu não podia furar com eles, né? Sim. Tudo certo. Também tenho aulas agora à noite também, são super difíceis de mudar, né? O pessoal que faz à noite, realmente o pessoal que trabalha, que tem os compromissos, não consegue fazer outro horário, né? Então, é um horário bacana para a gente bater papo, não tem problema, que teve pouca gente assistindo ao vivo, mas vai estar gravado e depois aí. E as suas redes sociais é Rodrigo Ribeiro Guitar? Tá, o meu Instagram que é que eu uso mais. Facebook eu quase nem entro mais, né? Mas o Instagram que eu uso mais é o Rodrigo Ribeiro, @Rodrigo Ribeiro Guitar. E o YouTube? Cara, o YouTube eu não sei como tá meu YouTube lá, mas se colocar Rodrigo Ribeiro Guitarrista, vai aparecer algum vídeo meu lá. Aí a pessoa... Tá bom. Eu não lembro que nome. Deixa eu ver se dá para ver rápido aqui. Eu estou na internet aqui. Depois eu vejo aqui também, tem um celular aqui também.
Acho que é Rodrigo Ribeiro. Eu sou um cara bem devagar com essas coisas, né? De tecnologia, eu sou bem lento. Estou tentando clicar aqui, mas está bem devagar no meu computador, porque ele estava no meu celular aqui, ó. É Rodrigo Ribeiro de Souza, tá? Tá Rodrigo Ribeiro de Souza e um @Rodrigo Allen. Esse Allen é do Allen Groove, que é meu trio instrumental. Rodrigo Allen. Isso mesmo. Rodrigo Allen. Colocar Rodrigo Ribeiro Guitarra aparece já. Então, falar para você uma novidade. Hoje eu conversei com Flávio Gutotti. Grande mestre da guitarra canto, hein? Eu postei um vídeo, eu compartilhei um vídeo de um senhorzinho tocando country. Aí ele foi lá e... Aí ele foi lá e curtiu. Ele curtiu, eu falei assim, ele curtiu, vou chamar ele. Eu chamei ele no bate-papo. Aí ele falou assim, poxa, vamos sim, pô, só marcar. O cara é gente boa demais, mano, mal humilde. Que legal. Não, só marcar, pô. Vou assistir essa entrevista. Legal. Então, tem o William Castro também, que vai fazer depois, não sei se você conhece. Monstro. William Castro é monstro, tá aqui da região, aqui de Ilhas Paus. Isso. Você não vai falar, né? O William é mestre. E eu, há uns anos atrás, dei aula para ele, mas ele já está lá na frente. Que legal, cara, que privilégio. Mas ele é um cara já muito acima, assim. Eu nem sei porque ele procurou aula comigo na época, mas enfim. Não, você é bom, pô. Ele toca o Gersinho, né? Que é o batera do Allen Groove também, toca nos projetos lá, tocam juntos. Grande abraço aí pro se ele estiver assistindo aí, Castro. Tamo junto, viu? Obrigado mesmo, mestre, por você ter aceitado. Eu sou muito feliz de ter seu amigo, né? Não só por causa da entrevista, mas ser seu amigo. E os materiais, o que a gente puder fazer para ajudar o outro, a gente está fazendo, né? E quem sabe a gente bola um curso. A gente bola um curso lá para o futuro. Você vem trazer um curso para cá também. Quando você quiser, só me chamar que eu tô aí. Tá bom? Grande abraço, viu? Obrigado por tudo. Obrigado, cara. Um abração aí, obrigado pela oportunidade, obrigado aí quem assistiu. Quem quiser deixar um comentário aqui depois, entrar em contato comigo também, estou à disposição aí. Isso aí, vamos estudar, que o Rodrigão é um grande mestre. Tamo junto. É nóis. Obrigado, mano. Um abraço. Garoto, tamo junto. Obrigado.